Aí, agora sim, agora deu certo aqui. E No aí, tudo final. bem? Tudo bem, Ai, que cá legal, que estamos. gostoso fazer uma live assim de surpresa, né? Aham, muito. Ainda Gente, é o estou assim. seguinte, aqui no Brasil são 8 horas e 8 minutos, e aí na Uhum. China, que horas são? Ah, são 7. 7 da manhã. 7 horas da Acordei, manhã de acordei terça-feira, olha só só. para falar com você. Ai, que delícia! Olha, a gente resolveu fazer essa live porque eu gostaria muito de apresentar a Ana Magu para vocês e ela vai falar um pouquinho da vida dela lá na China e a gente vai Isso. conversar sobre a nossa parceria, sobre o trabalho que ela vai desenvolver, vai começar a desenvolver aqui no Brasil. Então, Ana Magu, é com você. Eu Uhum. gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui com a gente, falasse um pouquinho de você e a gente Uhum. desenrola o papo aqui. Tá. Então, é... ai meu Deus, por onde eu começo? Eu Quem sou é professora de você? inglês. Isso. Sou professora de inglês. Ó, o Tico e o Teco ainda estão acordando ainda. Eu sou, eu sou professora de inglês e eu tenho 4 filhos. Eu, assim, com distância assim, de 10 anos, né, entre eles, então eu ainda tenho uma com 17 anos agora, né, que mora aqui comigo na China. Eu, eu comecei a dar aula, assim, meio não, assim, não com a intenção de ficar como professora, né? Sabe que no Brasil a situação do professor não é uma boa situação. Ganha-se pouco, Verdade. né? Trabalha-se, não que se trabalhe muito, que eu não tenho medo de trabalho, né? Mas uma situação assim, não muito socialmente, né? Não tem muito valor, né? Reconhecimento. É. Exato, reconhecimento. Então eu comecei assim casualmente, né, assim como uma brincadeira, né, vamos dizer, porque antes eu fiz inglês durante mais de 10 anos, né, dos 10 aos 20, né, eu fiz cultura inglesa na época, muito boa a cultura inglesa. Nós tínhamos professores nativos, né, no final, assim, já nos últimos anos, a gente tinha aula 3 vezes por semana, então eu era exposta a bastante assim, do idioma, né, o que era possível na época que não tinha internet, não tinha nem como ter acesso, às vezes, a livro era difícil, não tinha revista, não tinha nada. Enfim, então eu já sabia falar inglês, já tinha trabalhado para uma empresa americana antes de começar a dar aula. Então eu era bastante fluente, já tinha viajado o mundo todo, né? Por conta desse trabalho, eu fui comissária de bordo e de uma empresa americana, então isso me deu uma vivência muito grande do idioma e das diferentes culturas, né? Então foi muito rico, enriquecedor para mim. E aí, enfim, eu estava morando em um lugar que não tinha muita oportunidade de trabalho. Naquele momento, meus filhos estavam pequenos, já iniciando, né? Aquela coisa de escola. Então, assim, como primeiro ano, né? Na época ainda era série, primeira série, segunda série, alguma coisa assim. Então eu me ofereci para dar aula, né? Ficaram assim, as surpresas e tal. E eu entrei na sala de aula, que delícia. Eu também tenho uma, Ele também quer tenho uma, participar. eu sei como é. Você também está com a sua filha. É filho ou filha? Esse aqui é o Francisco. Ah, tá. Então eu acabei entrando para a sala de aula e foi assim muito, 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 muito bom para mim, muito bom para as crianças. E fui ficando, né? Eu fiz outras tentativas, claro, porque professor é aquilo que já falamos, e até por conta disso eu acabei não fazendo letras nem pedagogia, porque não era o meu foco exatamente ficar nessa área.
Mas continuei fazendo. Até que quando chegou os meus 50 anos mesmo, foi que eu assumi. Não, é isso aqui que eu sei fazer. É nisso aqui que eu nunca me deixou sem trabalho, né? Enfim, Fiquei tentando ser microempresária e não estava dando certo. E aí firmei pé nisso e aí vim parar aqui, ó. Saí do país que menos valoriza o professor, vim assim direto para o país que mais valoriza o professor no mundo, né? Numa oportunidade de ser expat aqui. Então a gente tem mais benefício, né? E mais tem um cartaz muito grande, muito valor, mais assim do que até os professores daqui também, né? Aqui, professor em chinês chama Lao She. Aí eles sempre falam, é Lao She. Não, como coisa, ela é Lao She, então tudo bem. Então tô perdoada de Olha só. tudo. Eles abrem tudo para mim, Lao She, Lao She. Eu falei, então tá. Aqui Outro tá, aqui, mundo, né, Ana? é, Nossa, que isso aí. legal. Incrível que como professora de inglês, né, você acaba ascendendo a lugares assim nunca imaginados no Brasil, né, para um professor de inglês chegar, né? Sair do Sim. país, ser assim, tratado como um expatriado e com todas as, né, tudo pago, enfim, todo cartaz. A gente fica assim admirado, né? Como é que pode? Mas eu vim num momento muito bom, né, para cá, entendeu? No auge mesmo de que o governo tinha decidido implementar o ensino bilíngue, né? Já tinha já alguns anos que já tinha iniciado esse processo. E aqui também tive a oportunidade de conhecer gente do mundo todo, né? Pessoas que foram contratadas pelo governo de vários diferentes países, né? Então isso enriquece também, né? A gente culturalmente e pessoalmente, né? Então Ai, que foi legal. incrível, é. Mas assim, Eu não é acho. uma coisa assim para todo mundo, porque eu mesma, quando eu vim, minhas amigas que são professoras de inglês, que também trabalharam nessa mesma empresa de aviação que eu trabalhei, me perguntaram, como você conseguiu? Foi também surpreendente, como você conseguiu, né, isso? Aí eu falei, é fácil, eu te dou o contato dos agentes e tal, vem, vem, vem. Mas ninguém veio, né? Ninguém que ficaram animadas querendo, mas no final ninguém chegou junto. Só fui eu mesma, porque gente, é do outro lado do mundo, né? A diferença cultural é gigante. Quando eu cheguei, que eu pisei aqui, ideia, a impressão que eu tinha é que eu não estava em outro país, eu estava em outro mundo, outro planeta, né? Outro planeta, era essa a sensação, porque o jeito deles é muito diferente, é tudo muito diferente. Hoje eu não sinto, né, Claro, já são 7 anos aqui, eu Você já já. está inserida, né, na cultura deles. E assim, acompanhando o seu Instagram agora, né, a gente fazendo essa Uhum. parceria, então eu vejo muito você fazendo seus stories aí, falando um pouco da cultura. Meu, isso daí é muito enriquecedor para a gente. Às vezes a gente está aqui, né, no Brasil, dentro de uma bolinha ali, a gente não sabe o que que Isso. acontece. E só de você falar que aí é um lugar que valoriza muito o professor, meu, é muito diferente daqui mesmo, né? Eu tenho meu irmão, professor universitário, a minha mãe foi aposentada como professora, então a gente sabe a Uhum. dificuldade que eles passam, né? A desvalorização do professor e a gente saber que tem um lugar aí que tem essa Uhum. valorização e você é uma pessoa de fora, né? Fora da cultura deles. E é tão Isso. valorizada e Uhum. isso para mim, eu fico encantada com teus stories. Eu aconselho todo mundo que está aqui entrar no teu perfil e acompanhar a sua vida aí na China. Tem um Reels até que a Uhum. gente colocou, né, sobre a vida de um universitário na China. Como que é Uhum. diferente, né, uma pessoa que vai para a universidade aí na China, como que é o tratamento, como que eles agem, como que é. Muito legal, bacana.